te dar, meu coração, meus bens, meu lar, tudo entrego a ti, Senhor, como sacrifício de louvor. Bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 14/12, quarta-feira. Hoje, nossa leitura e reflexão no Salmo de número 56. Aguardando mais alguns irmãos e amigos chegarem para nós darmos início. Só mais alguns instantes. Muito bem, todos prontos? Então, nós damos início então à nossa leitura nessa manhã. Salmo de número 56. Vamos juntos? No Salmo 56, o salmista Davi apresenta ao Senhor Deus uma oração com o pedido de socorro. Ele está sendo pressionado pelos adversários e isso lhe causa muito medo. Contudo, ele não permite que o temor o domine e por isso mesmo ele diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Essas são as suas palavras. Davi estava fugindo da loucura de Saul, que buscava matá-lo. E ele acabou tendo que se fingir de louco para salvar a própria vida. E a medida tomada pelo homem segundo o coração de Deus era de desespero. Esconder-se de Saul entre os inimigos filisteus era algo inimaginável. Realmente, Saul jamais pensaria em procurá-lo naquelas bandas. Davi, porém, ele corria sérios riscos de morte nas mãos dos vingativos filisteus, né? Isso provavelmente foi escrito na mesma ocasião do Salmo 34, que nós também já lemos, já meditamos no mesmo, e que faz parte desse mesmo contexto. Justamente quando Davi, então, fugiu de Saul para o território filisteu. Tá? Então, ele
teve que fingir insanidade diante de Aques, quando alguns servos suspeitaram dele. E aí, então, para que ele não fosse preso, para que não fosse morto, ele se fingiu, então, insanidade, se fingiu de louco, para que pudesse escapar daquela situação. Não se pode deixar de notar, pelo menos 3 coisas aqui sobre o estado de Davi durante o período que compõe o pano de fundo, né, desse nosso salmo, salmo de número 56. Primeira coisa que é observar é que Davi estava completamente só, tá? Homens e tropas iriam se juntar a Davi somente depois desse incidente em Gate, tá? Então é importante de nós lembrarmos isso, lá em 1 Samuel capítulo 22. Nós estamos aqui dentro desse contexto que Davi escreve esse salmo, é 1 Samuel capítulo 21. Segunda coisa, ele estava nitidamente desesperado. Afinal, como já dissemos, né, apenas a pressão do desespero teria levado Davi a recorrer à terra natal do gigante, o gigante filisteu, Golias, que ele matou, né, e lá se fingir de louco para poder sobreviver, tá? Então, veja bem, né, o que é capaz o ser humano de fazer para tentar fugir, então, para tentar se esconder, né, da própria morte, tá? Terceira coisa, ele estava tomado pelo medo. Afinal, imaginem a sede de vingança daqueles homens, recordando, né, o ouro dos vitoriosos sob o comando de Davi na batalha contra os filisteus, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares, tá? Então isso estava na mente de todos ali e Davi estava no meio desse povo, ok? Então realmente o medo tomou conta dele e ele busca aqui então dentro dessa situação a direção de Deus para que ele possa viver ali de uma forma um pouco mais tranquila, tá? Foi a maneira que ele encontrou de fugir de Saul, ficando então no território dos filisteus, porque enquanto estava no território de Israel, ele estava sendo caçado por todos os lados, e aí ali, justamente na área onde os filisteus estariam inimigos de Israel, Saul nunca imaginaria que ele estaria ali e para poder procurá-lo e matá-lo, tá? Por outro lado, ele saiu, né, de uma perseguição de Saul e acabou na mão de outro louco que era Aques, tá? E é sobre isso que nós vamos ler no texto hoje, do Salmo de número 56, tá bom? Nós vamos colocar na tela aqui então, para que nós possamos acompanhar, lermos juntos e refletirmos então no Salmo 56. Aí está, na sua tela, vamos ler. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Então, tem misericórdia de mim. Davi, ele clama a Deus por estar se sentindo muito mal nesse seu momento de exílio, né? Estando nesse território inimigo e ele precisando, então, de orientação de Deus, porque ele era perseguido por Saul, mas ele não estava também seguro naquele local, no meio daquele povo, tá? Então, ele tinha inimigos de todos os lados e ele precisava estar muito atento o tempo todo. Isso, com certeza, era muito desgastante, tá? Versículo 2. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Tá? Então, confiar em ti são palavras de fé permanentes, mesmo em tempos difíceis. Então, não só essa fé sendo exercida em bons tempos, mas também em tempos difíceis. Então, a alteração de trechos de dor e fé é justamente característica dos salmos de lamentação, como esse salmo também é. Tá? Um salmo de lamentação. Ele continua dizendo, louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Né? O que me pode fazer o homem? Então, louvo a Deus por suas promessas. Essa asserção aqui também é encontrada 2 vezes, né, no versículo 10. A ideia de que o que pode me fazer o simples homem? Os mortais. Tá? Isso é repetido depois também no versículo 11. Tá? Então, essas palavras constituem uma base no Antigo Testamento para a confiança expressa que o Davi tinha no Senhor e que depois é repetido pelo próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, né? Versículo 31, dizendo que
nada pode nos separar do amor de Deus, né? Dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, ele vai abordando também esse aspecto, tá? De confiança plena no Senhor, ok? Então, o que o homem pode me fazer? Né? O que o simples mortal pode me fazer? Pode destruir a minha carne, mas ele não pode destruir o meu espírito. É essa a ideia. Sempre distorce o que digo e passam dias tramando me prejudicar. Então estão sempre torcendo, diz aqui Davi, o que ele diz. Então, nos Salmos e Lamentação, o poeta costuma se queixar, né, de mentiras, do uso maldoso de palavras e de palavras falsas por parte daqueles que estão tentando, de todas as formas, prejudicar a sua vida. Ele diz que passam dias tramando, né, para como podem prejudicá-lo, ok? Então, com as suas palavras, seu engano, sua calúnia. Versículo 6. Reúnem-se para me espionar e vigiam meus passos, ansiosos para me matar. Né? Se reúnem para me espionar e vigiam meus passos, ansiosos para me matar. Veja que ambiente difícil, né? Ambiente pesado em que Davi está envolvido. E dentro dessa situação, desse ambiente, ele se sente realmente sozinho, né? E muitas vezes com dificuldades sobre o que fazer, como agir, né, diante dessas situações. Castiga-os por sua maldade, ó Deus, derruba-os em tua ira. Então, mais uma vez aqui a questão da maldição, ou então da oração imprecatória, que nós já falamos algumas vezes, repetimos, não é uma questão de vingança, mas é colocando cada um deles na mão do Senhor para que o juízo divino possa recair sobre eles, né? Então, o Senhor julgará com toda a seriedade e com toda a imparcialidade. Então, ele confia justamente nesse julgamento divino. Agora, ele sabe que a mão do Senhor é pesada, né? E que, com certeza, ele pode destruir os seus inimigos, sendo esta a sua vontade. Conheces bem todas as minhas angústias, recolheste as minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas, né? Então, ele deixa claro que o Senhor contou, né? Conhece bem todas as minhas lágrimas. O salmista ele acredita confiantemente, né, que Deus tem interesse especial por suas lágrimas e aflições, cada uma delas, porque elas expressam justamente o momento que ele está vivendo. Então, conhece a grande verdade, né, contida no significado do nome de Deus, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está sempre atento a cada uma das nossas necessidades e que ele não perde nenhum, né, dos momentos da nossa vida. O seu olhar está voltado para cada um de nós e ele não perde nenhuma situação que ocorre na nossa vida. E aqui ele usa justamente essa figura das suas lágrimas que o Senhor então conta, que o Senhor recolhe no seu jarro, né, que registra no seu livro, então demonstrando aqui de uma forma figurada o quanto o Senhor conhece e tem intimidade com aqueles que são seus e que sabe particularmente de cada uma das situações que eles têm vivenciado. Essas lágrimas têm motivo e ele sabe quais são esses motivos, tá? Ele continua dizendo: meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa sei, Deus está do meu lado. Então havia confiança de Davi de que Deus estava ao seu lado e que toda essa situação, né, de infortúnio, toda essa situação tão desastrosa, tão calamitosa, tão doída, né, ele estaria com os seus dias contados. Tá? Louvo a Deus por suas promessas, sim, louvo ao Senhor por suas promessas. 2 vezes ele repete aqui a mesma coisa. Então a dupla aparição desse brado de louvor mostra o grande entusiasmo do salmista ao louvar a Deus. Louvarei, louvarei. Então, confio em Deus. O poeta repete essas palavras do versículo 4, né, como um refrão de fé. Confio no Senhor. Por isso, louvo a Deus por suas promessas. É isso que ele deixa aqui claro. Versículo 11. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Mais uma vez, versículo 4 ele falou isso e agora novamente ele repete que a sua vida está nas mãos do Senhor e que nada pode tirar a sua confiança em Deus, ainda que possam prejudicar o seu corpo, né, e até mesmo destruir o seu corpo,
a sua alma está garantida nas mãos do Senhor. Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão. Então o poeta aqui, Davi, ele assume muito seriamente a sua determinação de louvar ao Senhor. Tu me livraste da morte, Senhor, né? Então eu vou oferecer sacrifício. Então é o relato justamente do livramento que é concedido ao salmista, né? Ele tem essa bênção. Ele diz: pois me livraste da morte, não deixasse que meus pés tropeçassem. Então Davi alegra-se no Senhor, na congregação dos crentes, o povo de Deus. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Então ele sabe que pode andar na presença do Senhor, né, constantemente. E ele quer louvar na congregação dos justos, na congregação daqueles que creem e que servem ao Senhor. Ele quer ali adorar coletivamente, quer adorar com o povo, demonstrando toda a sua alegria, então, no Senhor. Tá? Então é isso que nós vemos aqui no Salmo de número 56, que nós temos aqui nessa manhã. 13 versículos, né? Mas com grande significado, como todos os textos que nós temos lido na palavra do Senhor. A sua palavra é rica, né? E traz para cada um de nós grandes ensinamentos. E isso é precioso. A cada dia que nos reunimos aqui e lemos a palavra, temos um ensino novo, ou temos reiterado ensinos, né, que nós já conhecemos, mas que alentam, que consolam, que confortam, que abençoam o nosso coração. Então é sempre bom estar na presença de Deus, é sempre bom poder ler a sua palavra. Por mais que um ou outro trecho ou texto se repita, nós podemos sempre tirar muito alento e bênçãos para a nossa vida a partir de cada um desses textos. Tá? Então isso é precioso para o seu e para o meu coração. E nós possamos continuar firmes nesse propósito, nessa empreitada de estarmos lendo a sua palavra. E o Salmo, né, é um livro com muitos capítulos, né? Nós estamos aí num terço, né, de todos os Salmos, temos ainda uma boa caminhada, mas que você não desanime, que fiquemos firmes, né, aprendendo cada dia sobre esses poemas, sobre essa palavra tão preciosa de um homem que vivenciou tantas dificuldades, tantos problemas, mas que depositou toda a sua confiança no Senhor e recebeu dele o livramento. E esses ensinos, esses salmos, servem para consolar e abençoar, fortalecer e motivar também os nossos corações. Tá? Então, isso é importante de nós termos na nossa mente. Então, para encerrarmos nessa manhã, essa meditação, quanto mal as pessoas podem nos fazer, né? Quando nós olhamos para a palavra, quanto mal eles podem nos fazer? Como é que eles podem nos prejudicar? Eles podem infligir, muitas vezes, né, dor, sofrimento e até mesmo morte para as nossas vidas. Mas ninguém pode nos roubar as nossas almas, ou o nosso futuro além dessa vida. Porque a nossa vida está escondida nas mãos de Deus, em Cristo Jesus. Então, citamos Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, ele diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem essa vida, nem o poder, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nós temos a nossa vida firmada nas mãos do Senhor, né, seguras na mão do Senhor. Então, nada pode nos demover dessa certeza, né, da fidelidade do Senhor em cumprir as suas promessas para com as nossas vidas. Então, quanto mal podemos fazer a nós mesmos? Quanto mal podemos sofrer de outros? Quanto mal podemos infligir a nós mesmos? A pior coisa que podemos fazer é rejeitar a Deus e perder o nosso futuro eterno. Jesus mesmo disse o seguinte em Mateus 10, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então não tenham medo. Eu sei que é uma situação, né, principalmente para nós que não temos essa situação no nosso país de perseguição tão literal, física, com relação ao Evangelho, né? Mas muitos irmãos ao redor do mundo ainda têm, mesmo hoje no século XXI, tem todo esse problema, todas essas dificuldades, né? E essa palavra é muito atual para eles. Não temam ou não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Então, em vez disso, devemos temer a Deus, que controla essa vida e controla também a vida futura, a vida eterna.
Então, mesmo em nossa mais profunda tristeza, Deus ele se importa conosco. Deus ele está preocupado com a sua e com a minha vida. Ele se importa conosco, tá? Com cada um de nós. Jesus nos lembra ainda mais do quanto Deus nos entende. Lá em Mateus 10 também ele diz, ele sabe mesmo o número de cabelos da vossa cabeça. Ou seja, ele usa aqui uma figura para dizer, né, de uma coisa tão banal que ninguém vai nunca contar quantos fios tem na sua cabeça, né? O Senhor, a figura aqui é que ele conhece, ele sabe, né? Usando essa figura de uma forma muito clara, de uma coisa tão natural, tão banal, que nós não damos muitas vezes significado, né? Não damos, aliás, muita importância no sentido de ficarmos contando quantos fios de cabelo nós temos, mas ele usa isso para poder dizer o quanto Deus realmente tem de intimidade com cada um de nós que fomos formados, criados por ele. Então, muitas vezes vacilamos entre a fé e o medo. E nós precisamos, então, lidar com essa situação, como Davi também lidou, e ele disse isso claramente no Salmo 56 aqui. Apesar de todo medo, ele diz, eu confiarei em ti. Apesar de todo receio, eu confiarei em ti. Então, qualquer que seja a nossa luta, a nossa dificuldade, que aquilo que nós estejamos enfrentando, deve estar sempre na nossa mente, no nosso coração, Deus, confiarei em ti. Sei que o Senhor tem a provisão necessária, tem aquilo que é necessário para que eu possa transpor, né, ultrapassar esse problema, essa dificuldade. Então, confio no Senhor. Então, quando você se sentir tão desanimado, né, que você tem certeza que ninguém te entende, como Davi ali, não podia ter ninguém que o entendesse, muito pelo contrário, ele se sentia só, né, tendo que viver dentro daquela situação, muitas vezes de fingimento, fingindo-se de louco para poder então sobreviver no meio daquele povo. Então, mesmo que ninguém te entenda, lembre-se que Deus conhece todos os seus problemas e vê cada medo, cada situação, cada receio, cada lágrima que você derrama. Então você pode confiar nele, você pode depositar a sua vida, seus problemas, seus anseios, seus sonhos, você pode depositar tudo nas mãos dele, sabendo que ele cuida de você, que ele cuida de cada um de nós. Então lembre-se sempre disso. Deus conhece. Não pense que Deus está alheio ao seu problema, de que ele está longe, que não sabe o que você está passando. Nunca pense isso, porque ele sabe, ele se importa, tá? Ele vê cada medo, cada receio do seu coração, cada dúvida, cada inquietude, cada frustração, cada desânimo. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. E ele está pronto a abençoar a sua vida. Mas você deve também ter a sua participação buscando ao Senhor em oração, como Davi aqui, e dizer, Senhor, eu confio em ti. E sei que o Senhor há de me livrar no tempo oportuno, no tempo certo, para que o teu nome primeiramente seja glorificado. E assim eu também serei abençoado. Ok? Que Deus nos abençoe então nessa manhã e tenham todos uma boa quarta-feira na graça e na paz do Senhor. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos então mais uma vez lendo e refletindo sobre o Salmo de número 57. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus possa conduzir os seus caminhos durante todo esse dia, suprindo cada uma das suas necessidades. E fique firme com essa palavra no seu coração. Compartilhe com outras pessoas, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo mesmo depois que nós encerrarmos aqui, né? Se não é inscrito, se inscreva e compartilhe essa palavra de esperança, de consolo, de motivação para cada coração, sabendo que não há problema que não possa ser resolvido na presença do Senhor. Não há solidão que possa nos afastar da presença de Deus, porque tendo a companhia do Senhor, nós somos sempre a maioria. Tendo a companhia do Senhor, nós nunca estamos sós. E para cada luta, para cada dificuldade, Ele tem um escape. E então o que nós precisamos é, como Davi, dizer, Senhor, eu confio em Ti. E em Ti esperarei. Então que seja esse a sua, a minha expectativa, a sua e a minha meta, a certeza que nós temos no coração de que o Senhor cuida de nós. Tá bom? Vamos orar encerrando e muito obrigado mais uma vez pela sua companhia nessa manhã. Que Deus o abençoe ricamente. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez aos nossos corações, que tenhamos sempre
a nossa esperança depositada no Senhor, sabendo de que com o Senhor nunca estamos sós, nunca estamos derrotados, mas que nós podemos confiar em Ti, sabendo que o Senhor tem uma resposta para cada situação da nossa vida. Abençoe cada coração, cada vida nessa manhã. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente, tá? Que todos tenham um bom dia na graça e na paz do Senhor. E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez, então, com o Salmo de número 57. Forte abraço, muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau, meus queridos. Até amanhã.